Bem-vindos à modelagem estrutural com o AutoQIA EBERIC, objeto de aprendizagem módulo 4. Apresentamos os objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeos, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem estrutural com o AutoQIA EBERIC. Está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de processamento e análise estrutural da plataforma AutoQIA EBERIC na modelagem estrutural, executando a validação da concepção estrutural adotada para uma edificação vertical residencial de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam analisar estruturas em concreto armado de uma edificação residencial multifamiliar no AutoQIA EBERIC. O projeto arquitetônico de referência para a estrutura sendo modelada é uma adaptação da habitação de interesse social, desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 4 do objeto de aprendizagem do uso do BIM em autoria de projeto estrutural em concreto armado com o AutoQIA EBERIC, serão apresentados os seguintes tópicos: acesso às configurações do projeto, processamento da estrutura, analisar o resultado da análise estática linear da estrutura, analisar o pórtico unifilar. Para utilizar este objeto de aprendizagem, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. No caso dos vídeos, utilizamos a atualização 2024-03 do AutoQIA EBERIC. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Antes de processarmos a estrutura para iniciarmos a análise, é importante verificarmos as configurações de análise e dimensionamento do projeto. O AutoQIA EBERIC conta com diversas configurações que influenciam no dimensionamento. Essas configurações podem ser conferidas acessando a guia Estrutura, grupo Configurações. Elas são divididas em Projeto, Desenho, Sistema. As configurações de sistema são configurações globais da plataforma. Podemos realizar o cadastro de carregamentos, de lajes e paredes, como utilizamos nas vigas. Podemos também realizar o cadastro de blocos de enchimento, que são utilizados nas lajes. Podemos também realizar configuração de tecla de atalho e outras configurações. Em desenho, realizamos ajustes relacionados a desenho, sejam eles relacionados ao croquis, como na entrada gráfica, como já fizemos em algumas vezes, como também configurar as planilhas e os relatórios, podendo alterar a visualização do relatório e também a fonte utilizada. Em projeto, podemos realizar ajustes mais voltados para o projeto de fato, para o dimensionamento e a análise. Podemos então acessar a opção de ações, realizar as configurações quanto aos carregamentos e ações que vão estar presentes, incluindo os coeficientes de ponderação, fatores de combinação, verificar as combinações que vão ser geradas, habilitando ou desabilitando quando não forem necessárias. Podemos também realizar configurações de análise e aqui nós temos a configuração de redução no engaste para nós semirrígidos. Então, quando nós aplicamos o vínculo semirrígido, nós podemos então definir uma redução nesse engaste, uma porcentagem, e essa porcentagem está indicada na norma. Em cada janela de configuração do EBERIC, nós temos a opção de ajuda na parte inferior. Quando nós clicamos nesse botão,
é aberta, então, a página da ajuda do programa, que fica disponível junto na instalação, com mais informações a respeito do que está presente naquela janela. Então, por exemplo, aqui nós temos a configuração citada, que é a redução no engaste de nós semirrígidos, e ainda ele comenta qual é o item da norma que podemos, então, verificar esse valor, o valor normativo, né? Então, a gente tem mais essa informação. Então, voltando aqui para o programa, temos também a opção de processamento. Então, ele nos permite definir o grelha mais pórtico, ou seja, montar o pórtico espacial das vigas e os pilares e a grelha das lajes de forma separada. Ou ainda o modelo integrado, que integra em um único pórtico tanto as grelhas da laje como as vigas e os pilares. Temos também configurações de detalhamento, onde é possível, em cada aba relacionada ao elemento, seja o pilar, vigas, entre outros, realizar configurações referente ao detalhamento. Temos também a opção de dimensionamento, de forma similar ao detalhamento, em que podemos então efetuar configurações específicas para cada elemento, sejam eles blocos, pilares. Temos também configurações de materiais e durabilidade. Aqui nós podemos definir a classe de agressividade em que a estrutura vai estar. Podemos definir, então, o FCK do concreto, o cobrimento das peças. Definir as bitolas que vão ser utilizadas para o detalhamento. Podemos configurar também os fatores para a aplicação do vento na estrutura, definindo, então, a velocidade média. Podemos também verificar os parâmetros de configuração para o estado limite de serviço e outras configurações que estão disponíveis para a verificação. Como são muitas, não iremos entrar em detalhes em todas elas, mas iremos deixar na descrição do vídeo um artigo que comenta quais são as principais configurações que devem ser verificadas antes de iniciar a análise da estrutura. Essas configurações ainda podem ser definidas em um projeto e copiada para quantos outros projetos forem necessários. Para isso, podemos acessar o menu Arquivo e salvar o modelo, como já visto anteriormente, salvando o arquivo .mrj, que salva as configurações do projeto. Quando já temos esse arquivo MRJ, podemos acessar o arquivo e importar modelo e localizar um arquivo de configuração. Selecionando então essa opção, podemos localizar o arquivo. Esse arquivo de configuração está disponível dentro da pasta do dataset, cujo nome é o modelo de configurações do projeto do EBERIC. Podemos então localizá-lo, selecionar e clicar na opção Abrir. Com isso, o programa vai carregar as configurações e importar todas elas para dentro do projeto que está aberto. Podemos, então, clicar em OK. Agora que temos, então, as configurações importadas com sucesso, podemos processar a estrutura. Para isso, acesse a guia Estrutura, grupo Análise, comando Processar. Na janela que se abre, podemos realizar diferentes análises. A opção Análise Estática Linear é a opção básica do processamento e o seu objetivo é determinar os esforços presentes em cada um dos elementos. A opção Verificação das etapas construtivas é utilizada quando desenvolvido projetos pré-moldados. A opção Dimensionamento dos elementos, como o nome já sugere, faz o dimensionamento dos elementos. E caso esse dimensionamento não seja feito no momento do processamento, poderá ser feito depois, utilizando o botão Dimensionar elementos ou calcular dentro da janela de dimensionamento de cada elemento em específico. A opção Verificar limites de redistribuição em nós semirrígidos realiza a análise nos elementos que possuem vinculações semirrígidas para verificar os limites de redistribuição e da relação da profundidade da linha neutra conforme indicado na NBR 6118. O grupo de estado limite de deformações excessivas realiza a verificação das flechas totais presente no pórtico e na grelha das lajes. Neste cálculo, o programa passa a considerar os efeitos de fluência e fissuração para determinar a flecha deferida no tempo. Essa verificação permite que o usuário escolha entre adotar a rigidez configurada
ou calcular rigidez fissurada. Quando adotada a primeira opção, a análise será feita considerando os fatores configurados pelo usuário através do menu Estrutura, Configuração, Projeto, Análise, Modelo ELS. Quando utilizada a opção Calcular rigidez fissurada, o EBERIC irá calcular a inércia equivalente considerando os dados de dimensionamento dos elementos. Deixaremos um material com mais detalhes sobre essas verificações na descrição do vídeo. O grupo Estado Limite de Vibrações Excessivas realiza a análise dinâmica no pórtico e na grelha das lajes, avaliando o comportamento do pórtico a vibrações sendo utilizados em edifícios altos. É válido destacar que nem todas as opções precisam ser habilitadas em todos os processamentos. Nos processamentos iniciais, por exemplo, não é preciso determinar as flechas, análise dinâmica ou dimensionar todos os elementos, pois ainda haverá mudanças na concepção que certamente irão mudar os esforços e, por consequência, o dimensionamento e as flechas nesses elementos. Em cada etapa do projeto, devem ser habilitados os itens conforme a necessidade. Neste primeiro processamento, desejamos realizar uma análise mais geral da estrutura. Assim, iremos habilitar as opções de dimensionamento e determinação dos deslocamentos. Clicando em OK, podemos observar que o programa irá processar a estrutura por etapas, passando por construir o modelo estrutural, calcular os painéis de lajes, processar o pórtico espacial, dimensionar os elementos estruturais, e calcular as flechas nas lajes e no pórtico. Ao finalizar a análise, podemos verificar a janela de resultados clicando no botão Resultados. Na janela que se abre, podemos conferir as cargas verticais do projeto para as principais ações, além de conferir a relação carga por área para a estrutura. Em geral, para projetos convencionais, é esperado uma relação entre 900 e 1.300 kgf por metro quadrado. Nossa estrutura obteve um valor dentro dessa faixa, que é um bom indicativo, a grosso modo, que o lançamento dos elementos e cargas está dentro da ordem de grandeza esperada. Na sequência, temos os deslocamentos horizontais, que informa o deslocamento horizontal da estrutura provocado pela ação do vento para as combinações frequentes na direção x e y. Informa também, entre parênteses, o limite considerado para ambas as direções, conforme a tabela 13.3 da NBR 6118 na versão 2023. O deslocamento relativo informa o deslocamento relativo máximo do centro de massa entre os pavimentos adjacentes, com o limite para o deslocamento relativo, o pavimento com o deslocamento máximo e a ação do vento correspondente ao deslocamento observado. O coeficiente γz é utilizado para classificar as estruturas em termos da importância dos esforços de segunda ordem globais. Estrutura com γz maior do que 1.10 são chamadas de estruturas de nós móveis, e nestas devem ser consideradas os efeitos de segunda ordem. Já as estruturas com γz igual ou menor que 1.10 são chamadas de estruturas de nós fixos e, teoricamente, não exigem a consideração dos esforços de segunda ordem globais. Por fim, temos a análise de segunda ordem. Aqui são os valores de acréscimos de deslocamentos obtidos pelo processo P-delta. Para o porte da estrutura, iremos adotar como limite ideal
15% de acréscimos pelo P-delta. E verificando os resultados, entende-se que essa estrutura está atendida em termos de estabilidade global. Assim, podemos clicar em OK. Uma outra análise interessante é o pórtico unifilar, acessado através da guia Estrutura, Grupo Análise, comando pórtico unifilar. Esse pórtico pode ser visualizado para diferentes diagramas de esforços e deslocamentos. Pela barra inferior do programa, ao lado esquerdo, o usuário pode escolher qual diagrama deseja visualizar. Mas vale lembrar que, se selecionada a opção Modela ali o deslocamento, os valores apresentados não devem ser usados como parâmetro para limites de deslocamentos horizontais previstos na NBR 6118 e nem para verificações de deslocamento dos elementos das flechas, pois essas análises normativas são feitas com outras combinações de ações específicas para o estado limite de serviço. Nesse pórtico, nós podemos ter um panorama geral da estrutura, verificar o comportamento da concepção adotada, sendo possível analisar o comportamento dessa estrutura, identificando possíveis problemas de lançamento ou concepção. Podemos ainda também alterar a cor da visualização do fundo acessando a guia 3D, alterando em configurações a opção fundo da janela, escolhendo a cor que seja do seu agrado. De modo geral, a nossa estrutura está bem comportada, tendo um deslocamento maior na região do barrilete, mas o que acaba sendo esperado devido ao carregamento elevado do reservatório. Depois dessa etapa, então, de análise do pórtico unifilar, poderíamos, então, voltar ao croquis, realizar alterações na concepção, por exemplo, para obter, então, um comportamento melhor da estrutura. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimento com artigos e o canal da AutoQI, cujos links estão na descrição do vídeo. Eu sou a engenheira Adila Silva, responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, com autoria do projeto Construa Brasil MDIC, com coordenação da professora doutora Regina Ruschel, Recepet, Unicamp.